Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Turbivaping. Hoje o nosso papo é sobre um tema bem específico e crucial, a manutenção de turbinas a vapor. A minha ideia aqui é abordar e diferenciar claramente os três níveis de manutenção planejada: a inspeção, o minor overhaul e o major overhaul. Vamos entender o que cada um significa na prática e outros detalhes mais. Vem comigo. A distinção desses três tipos de manutenção não é apenas técnica, ela é estratégica. Uma turbina parada sem planejamento, ela gera um custo altíssimo, não só do reparo em si, mas de toda a produção perdida. Então, por isso que a confiabilidade, a eficiência e a segurança, elas dependem de uma boa estratégia de manutenção. Saber quando e como intervir é a chave para otimizar a gestão desses ativos. O meu objetivo aqui é na clareza técnica. O que se faz em cada nível? Por que escolher um e não o outro? E como que isso aí afeta a gestão do equipamento? Nós vamos começar pela base, o nível 1, a inspeção. A inspeção é a inteligência da manutenção. Nós podemos dizer que a inspeção é o alicerce da manutenção moderna para turbinas a vapor. O foco total aqui é em diagnóstico e monitoramento da condição. Nós estamos nos afastando daquela ideia antiga de parar a máquina simplesmente porque o calendário mandou. A evolução nos levou da manutenção puramente preventiva, baseada em tempo, para a preditiva, que se baseia na condição real da turbina, no que ela está dizendo para nós. A característica que define a inspeção é que, na maior parte das vezes, ela é feita com a turbina em operação ou durante paradas muito curtas. O objetivo é coletar dados e gerar inteligência sobre o equipamento para detectar problemas ainda em estágio inicial. Ao identificar tendências de desgaste e degradação, nós podemos planejar as próximas paradas de forma muito mais eficaz. Uma boa estratégia de inspeção pode, inclusive, permitir que a gente adie com a segurança uma revisão maior como o Major Overhaul. Existem programas específicos de fabricantes que usam monitoramento avançado justamente com esse objetivo: avaliar se é seguro postergar a abertura da turbina, otimizando assim o ciclo de vida e os custos operacionais. Isso aí em comum acordo entre o fabricante e o usuário final. Mas na prática, o que a gente observa em uma típica inspeção de turbina? Na verdade, é um conjunto de técnicas, tá? Então, primeiro nós temos o monitoramento contínuo com instrumentação supervisória que já existe na turbina. Então, nós acompanhamos parâmetros como posição axial do rotor, a expansão térmica diferencial, né, que vai nos mostrar como que esse rotor e a carcaça se expandem com o calor, vibração nos mancais, que é um indicador bastante rico, né, que a gente pode tirar bastante conclusões e condições da máquina, podendo apontar desbalanceamento, desalinhamento e até problemas mais graves, excentricidades do eixo em baixas rotações. Então, analisando temperaturas do metal em pontos críticos, e fundamentalmente, né, a temperatura do mancal de escora, né, o mancal ali axial, é muito sensível. Então, a sua temperatura pode indicar atrito excessivo, problemas de lubrificação, problemas de contaminação do óleo, até problemas de material depositado nas paletas da turbina, né, aumentando o empuxo axial. Até mesmo um vácuo no condensador, ele é monitorado. Um vácuo muito alto, com a turbina em baixa carga, pode danificar as paletas dos últimos estágios. Enfim, com a própria instrumentação da máquina, são vários parâmetros que a gente pode analisar para detectar aí possíveis problemas. Além dos parâmetros operacionais, a análise de performance ela é uma parte crucial da inspeção. Então a gente realiza tanto testes periódicos, né, para acompanhar a tendências, como a medição da queda de entalpia, que revela a eficiência da expansão do vapor. A capacidade de vazão de vapor e balanços térmicos também fornecem indicativos importantes. Uma técnica simples e bastante eficaz é plotar a pressão do primeiro estágio, né, da câmara da roda, contra a vazão de vapor, e se essa curva aí se altera com o tempo, é um sinal de degradação interna. Já fez aqui um capítulo dedicado especificamente para isso, tá? De análise de performance de máquina. A gente pode ajudar com isso aí também, tá? Eu vou deixar aqui no card aqui um link para você acessar o vídeo, né, e um paper mais dedicado sobre isso que nós fizemos. Vai lá, acessa lá para se informar, mas você vai ver que de forma bastante resumida e abreviada, a gente consegue chegar muito próximo à condição real da máquina, por alguns cálculos aí, conhecendo, né, obviamente, da máquina, né, os conceitos aí a gente aplica e consegue ter uma visão bastante bem próxima aí da realidade. E claro, né, também a gente vai ter aí as inspeções preditivas, mais pontuais, mas que também são essenciais. Então, análise de vibração detalhada, né, então a gente usando aí um equipamento portátil, o chamado, né, os softwares aí, seguindo normas bastante conhecidas já, a gente consegue detectar desalinhamentos, folgas e mancais, problemas no filme de óleo, né? A gente analisar a rotodinâmica da máquina e até o início de trincas, tá? Análise de óleo também, né? Então, coletar e enviar amostras para o laboratório, seguindo padrões aí como a da STM D4378, ó, padrões de NAS, né, de contaminação, para verificar a presença de água, o material particulado, degradação do óleo e, crucialmente, a presença de metais e desgaste, tá?
Então, encontrar partículas de babite, por exemplo, né? É um alerta claro de desgaste nos mancais. Analisar também a tendência de formação de verniz. Também tem uma norma específica para isso. Isso aí a Turbivap também pode ajudar nesse ponto, tá? Ajudando na prevenção, na correção concreta de contaminação de óleo em turbomáquinas, tá? Seja remoção de água, verniz, o próprio flushing, tá? Então consulte isso. Também tem material que nós já fizemos aqui, eu vou deixar aqui no card aprofundado sobre esse termo, tá? Sobre verniz e descontaminação de água de turbina, tá? Termografia e boroscopia, tá? Então para ver o que está acontecendo, uma câmera infravermelha ali, uma termografia, a gente consegue identificar pontos quentes em mancais, vazamentos de vapor, ou problemas elétricos associados. Já a boroscopia, como eu mencionei, né, nos dá uma imagem real da condição interna ali das peças, tá? Então a gente insere uma sonda, uma câmera ali através de portas de acesso, né, já configuradas, estabelecidas na máquina, na turbina e na carcaça, para a gente ser a nossa porta de entrada ali para inspecionar visualmente os componentes internos. Então a gente vai lá olhar as palhetas, né, dos primeiros, dos últimos estágios, e com essa avaliação aí a gente consegue ver, né, erosão, corrosão, depósitos, trincas e danos, né, causados, por exemplo, por objetos estranhos. Tá? Uma boa boroscopia antes de uma parada é decisiva para definir o escopo de um overhaul. Né? Se a gente vai abrir a máquina e a gente já sabe que tem problema sério no paletamento, a gente já vai preparado para um overhaul mais extenso. Ou não, né? Então é bastante importante fazer esse processo. O poder da inspeção não está em uma única técnica, né? Mas na combinação de todas essas. Tá? Então, quando a vibração é estranha, a análise de óleo acusa algo e a boroscopia vai lá e pode confirmar ou não o que a gente estava desconfiado no diagnóstico. Né? Então, isso aumenta exponencialmente o próprio diagnóstico, né? E o planejamento da próxima etapa se torna muito mais certeiro. Tá? Aí agora a gente vai falar do nível 2, tá? Então, o Minor Overhaul. Então, o que nós fazemos nesse tipo de manutenção, tá? Se a inspeção ela é o diagnóstico e ela aponta para que algo precisa ser feito, mas sem necessidade de uma desmontagem total, no caso do nível 2, o Minor Overhaul, ou a revisão parcial, esse é o passo seguinte lógico, tá? Então, geralmente, é uma parada planejada mais curta, com duração de 1 a 2 semanas, onde não apenas diagnosticamos, mas agimos para corrigir e prevenir problemas maiores, tá? Então, a grande diferença e a linha divisória-chave é que no Minor Overhaul, normalmente, né, não abrimos a carcaça principal da turbina, tá? O foco está ali nos componentes acessíveis externamente e nos sistemas vitais que ficam ao redor do equipamento, né, ao redor da turbina. O objetivo é totalmente estratégico, então é otimizar o custo total da manutenção e aumentar a confiabilidade, muitas vezes com o intuito de postergar um Major Overhaul. Aqui é muito mais caro e muito mais demorado também. Então nós corrigimos problemas de custo relativamente baixo, né, antes que eles causem danos internos caríssimos. Então, especificamente na turbina a vapor, o que a gente faz nesse tipo de parada, né, nessa parada de box? O escopo típico ele inclui a inspeção dos mancais, então nós abrimos as tampas, né? Geralmente não a carcaça inteira, tá? A gente abre ali as tampas de mancais, conhecidas como telhas, né? E a gente inspeciona ali visualmente as sapatas, a gente mede as folgas, procura por riscos ou sinais de superaquecimento no babite e realiza ali ensaios não destrutivos, né? Os chamados END, como líquido penetrante para ver trincas, né? Ou ultrassom para verificar a adesão do babite nessa sapata. A gente já tem também aqui bastante conteúdo falando sobre isso. A Turbivap também pode ajudar nesse tipo de inspeção, de análise, tá? Com capacitação técnica aí diferenciada, né? Bastante criteriosa, a gente consegue até aí e ajudar você a fazer toda essa etapa, relatar tudo isso aí num relatório padrão, tá? Bastante meticuloso. Entre em contato aí caso você tenha interesse, eu vou deixar também aqui o link no card e na descrição do vídeo. Alguns casos é verificado já o alinhamento, né? Então, usando a tecnologia, geralmente o laser, né? Ou o mandril mesmo, a gente verifica o alinhamento entre os eixos da turbina, né? e a máquina acionada, se houver ali o redutor, o gerador, a bomba, enfim, a gente faz essas verificações, tá? Corrigindo desvios ali com cálcio. Também tem vídeo aqui falando sobre alinhamento a laser, tá? O pessoal da Proof Technique. Acessa aqui, vai lá, tem mais informações para você. Outro detalhe, a revisão do sistema de lubrificação. Então esse sistema recebe uma atenção especial, né? Então a gente drena todo o óleo, abre e limpa o tanque principal para remover borra, a gente troca todos os filtros, limpamos os trocadores de calor, inspecionamos as bombas de óleo, principal, auxiliar, de emergência. Como eu disse anteriormente, a Turbivap pode ajudar nesse assunto também de prevenção ou correção de contaminação de óleo em turbomax, seja na remoção de água, verniz ou execução do próprio flushing de alta velocidade ou flush removedor de verniz, tá? São coisas totalmente distintas. Entra em contato com a gente aí pra gente conversar um pouco mais sobre isso. Manutenção de válvulas de controle de bloqueio rápido, né? A válvula trip, a válvula de extração são desmontadas, inspeciona todos os seus internos, realizamos lapidação das sedes, um polimento ultra fino ali nas sedes, tá? Para garantir vedação perfeita. Também a gente calibra todos os atuadores, tá?
Testes de calibração também, a gente aproveita, né, para calibrar a instrumentação e testar de forma completa todos os sistemas de desarme por sobrevelocidade, toda a parte de instrumentação e tudo revisto, rechecado e recalibrado. Então, o Minor Overhaul é uma intervenção cirúrgica focada em sistemas vitais, sem a enorme complexidade de abrir a turbina inteira. É uma filosofia de evitar que um problema pequeno se transforme em um problemão. Então, aprender a planejar e executar um minor overhaul de forma eficiente é uma habilidade que pode economizar milhões aí para sua unidade, né? e evitar bastante dor de cabeça, tá? Nos nossos cursos Turbivap, disponíveis no formato digital, remoto e presencial, nós dedicamos módulos inteiros ao planejamento e ao escopo detalhado de cada um desses níveis de manutenção, tá? Então, seja no formato presencial, nós vamos aí até a sua empresa, né? Conversar, bater um papo com o seu pessoal, instruir, trocar experiências, tá? Entre em contato aí, leve o curso Turbivap também para sua empresa, formato digital, presencial ou remoto. Será um prazer aí estar presencialmente, aí, pessoalmente, aí junto com vocês. Vamos aí sentar, né? Fazer uma mesa redonda aí da nossa equipe com a sua equipe e trocar experiências aí valiosas, tá? Bom, finalmente chegamos agora no nível 3, o Major Overhaul. Né? Então, é a renovação completa, tá? Então, a revisão geral, só pelo nome, né? Nós já sentimos aí que a escala é outra. Essa é a intervenção mais profunda, complexa e cara na vida de uma turbina, tá? E é a cirurgia ali de coração aberto. Então, o que define sem erro um Major Overhaul é a desmontagem completa da turbina, incluindo a abertura da carcaça principal e a remoção do rotor, todos os subsistemas, tá? Não existe o Major Overhaul sem isso aí. O objetivo aqui é restaurar a condição original do equipamento até aquele momento ali, ou até, quem sabe, melhorá-la. E aqui está um ponto-chave, né? O Major Overhaul é a grande oportunidade para modernizar o equipamento, como eu disse, com acesso total a todos os componentes internos. Esse é o momento perfeito, né, para a gente instalar tecnologias novas, como paletas com aerodinâmica diferente, mais eficiente, vedações mais eficientes, né, que reduz perda de vapor. Essas e outras atualizações podem aumentar a eficiência, tá? A potência. Então, por exemplo, executar um high speed balance, que nunca foi feito anteriormente, tocar monitoramento, implementar sistemas de diagnóstico mais modernos. Essa é a grande oportunidade. Algo dessa magnitude exige um planejamento gigantesco, tá? Que começa ali por volta de 18 até 24 meses antes da parada. É preciso definir um escopo detalhado com base no histórico, nas inspeções e nas recomendações do fabricante, tá? Então, colocar tudo isso aí numa análise bastante dinâmica 360 graus. Comprar peças com bastante antecedência, como palhetas, prisioneiros especiais, né? Alguns materiais, muitos desses materiais são importados, né, para fabricação local, outros são importados completamente, tá? Mobilizar aí mão de obra especializada, ferramentas, guindastes, né, dispositivos. Então, a execução aqui é um processo longo e bastante metódico. Então, a gente vai fazer a desmontagem, após o esfriamento, né, o isolamento, as tubulações são todas removidas, a carcaça superior é cuidadosamente içada, seguido pela remoção do rotor, que é colocado em um berço apropriado, todos esses componentes internos, diafragmas, anéis de vedação, porta-palhetas, tudo deve ser desmontado, organizado, identificado, inspeção detalhada, deve passar, né, tudo ali, uma limpeza rigorosa, cada palheta do rotor, quanto dos diafragmas, deve ser inspecionado em busca de erosão, trinca, depósitos, usando ensaios não destrutivos, né, como ferramenta também, líquido penetrante, partícula magnética, ultrassom, um rotor, né, o componente mais crítico ali, ele passa por uma verificação completa de empenamento, ensaios não destrutíveis também dele, né, de alta sensibilidade, especialmente ali nas áreas de concentração de tensão, nos bancais de escora, tá? A carcaça também é limpa, é medida para verificar distorções, empenamentos, alinhamentos, planicidade de plano de junção, enfim, uma infinidade de critérios, tá? Reparos e modernizações. Então, com base nos achados, que realiza reparos que podem desde troca de algumas palhetas até reparos no rotor em casos muito controlados, né? Aplicação de revestimentos contra erosão, enfim, uma infinidade de abordagens. E como eu disse, né, essa é a hora de instalar as modernizações planejadas. Aí nós podemos, após tudo isso, pensar, né, começar a pensar na remontagem do comissionamento, e que vai também exigir uma precisão absoluta aí, né? Então o rotor vai passar por um balanceamento dinâmico, de alta precisão, incluindo, como eu mencionei, né, o high speed balance, o balanceamento em velocidade nominal. Também vou deixar o card aqui que eu já falei um pouco sobre isso. Antes disso, ainda pode necessitar de um jateamento para remover incrustações desse rotor. O sistema de lubrificação também vai receber uma limpeza bastante fina, bastante minuciosa ali, por meio do flushing, tá? Existem alguns tipos de flush, de novo, flush circulatório, flush de alta velocidade, flush removedor de verniz. A Turbivap pode ajudar com isso aí, entre em contato com a gente, tá? Na montagem, o controle das folgas radiais e axiais, ele é bastante rigoroso, né?
Então, qualquer ajuste ele vai fazer toda a diferença. Após o alinhamento final, a partida é um processo lento e gradual, com testes a frio, a quente, monitoramento da vibração, da temperatura de diversas cargas, para estabelecer ali uma nova linha base operacional. Então, a gente vai tentar exceder aquela condição operacional anterior, né? Então, a gente precisa ajustar o ponto de ajuste dessa máquina aí, tá? O ponto de comportamento, o ponto ótimo dela. Todo esse processo é acompanhado por uma documentação gigantesca, né? Bastante burocrática, com todos os relatórios, os certificados de fornecedores, de contratantes. Fica claro, então, né, que o Major Overhaul é outro nível de complexidade em termos de tempo e custo. É um investimento pesado, mas indispensável para garantir a operação segura e eficiente da turbina a longo prazo. Então, comparando os níveis, uma visão estratégica, né, para fixar as diferenças, nós vamos resumir isso aí em uma tabela comparativa aqui que eu preparei, né? Então, a gente vai analisar bem especificamente agora, item a item aqui, para ficar bem claro isso aí para nós, tá? Então, inspeção, minor e major overhaul de turbinas a vapor. Então, começando pelo primeiro, né? O nível, o objetivo principal, o escopo principal, essas atividades básicas desempenhadas, duração típica da parada, custo relativo, impacto principal. Obviamente, pessoal, isso aqui, né, é uma condição geral, generalista, tá? Cada fabricante aí vai ter o seu critério, né, as suas demandas, o seu calendário, tá? Mas aqui é uma ideia geral. Então, inspeção, né? O objetivo é a aquisição de diagnóstico, previsão, escopo principal não inclusiva, sem abrir a carcaça, né, majoritariamente. Testes durante a operação, consumo de vapor, eficiência, vibração, teste durante o resfriamento. A duração, 0 a poucos dias, né? 0, ninguém mais faz nada em 0 dias, né? Hoje tudo é complexo para intervir, né? De todo modo tá aí, tá? Custo relativo baixo, né? Uma vez aí como relação proporcional, tá? Aumenta a previsibilidade e forma o planejamento para a segunda etapa, que é a correção ou a prevenção também, tá? Então, foco em periféricos, subsistemas. Então, testes de runout, né? Dimensionamento, mancais, acoplamento, vão, sistema de selar, integral, sistema de lubrificação, um pouquinho mais extenso da duração típica, né? O custo relativo ali já é um pouco mais elevado, aumentar a confiabilidade e adia o major overhaul. O overhaul restaura, né, a modernização, desmontagem, todas as atividades básicas, e também as outras funções ali, tá? E aí também, aproveitando aqui para passar o cronograma, tá? Então, o planejamento, né? Em relação ao cronograma, eu mencionei alguma coisa sobre antecipação, né? Sobre planejamento. Então, aí uma coisa bastante genérica também. Então, 18 a 24 meses antes, avaliar a frota, antecipar reparos e garantir peças críticas, tá? Então, iniciar discussões com os OEMs, né? E equipes locais para avaliar as condições da frota, revisar o histórico de interrupções e as tendências do setor para antecipar possíveis reparos, né? Olhar lá no histórico diz muito para nós, né? Identificar peças com longo prazo de entrega, iniciar o planejamento de compras, definir o escopo e as expectativas e objetivos gerais para a interrupção. Isso aí já 2 anos, basicamente, antes de começar. Basicamente, está sempre trabalhando, o pessoal de confiabilidade está sempre trabalhando nessas etapas aí, tá? De 12 a 18 meses antes, avaliar ativos, né? Garantir recursos e definir o escopo, tá? Então, definir o escopo de interrupção com base nas condições dos ativos e nas necessidades operacionais, avaliar relatórios anteriores, garantir contratos para peças e pares de mão de obra, analisar a viabilização de treinamento de equipes sobre equipamento. Aí a gente já puxa a sardinha para o nosso lado, né, caso seja possível, nessa janela de intervalo, né, já agendar conosco aí uma visita, um treinamento presencial, digital, remoto, seja lá qual for, para a gente aí trocar experiência com o pessoal que vai fazer essa parada, né? Integrar todo mundo sobre o equipamento, equalizar, né, o conhecimento de equipe. Alguns têm muito conhecimento, outros não têm nenhum. O pessoal recente na equipe, contratado, terceiro, a gente consegue fazer isso aí, modular junto, tá? Tá indo até vocês aí e trocar experiência, né? Como eu disse, deixar aquele cara, sabe, que fala assim, ó, lá Mancal lá, mas lá onde? Não, é Mancal lá do acoplado abençoado, para evitar esse tipo de erro grotesco, mas que acredite acontece, né? A gente está aí para auxiliar nesse sentido, tá? Sentido de rotação, orientação de máquina, né? Princípio de funcionamento, o que deve ser observado, o que deve ser analisado em cada componente, né? Onde que é o item crítico, onde que veda. O pessoal mede um lugar, inspeciona, verifica a folga de um lugar que não tem nem tolerância. Então, não deveria nem ter tolerando, nem ser tolerado, enfim, esse tipo de situação, ganhar tempo, otimizar recursos, né? Aí por último aqui, definir o escopo e expectativas, metas mais detalhadas para a interrupção. E aí 6 a 12 meses antes, garantir o escopo, otimizar as operações e mitigar riscos, definir o escopo, começar a finalizar a logística, incluindo a disponibilidade de guindaste, o escopo de armazenagem e cronogramas de trabalho. Identificar possíveis planos de contingência para componentes de alto risco, né? Então, contar com o incontável, né? Então, prever esse tipo de situação. Organizar transporte e preparação de ferramentas para minimizar atrasos. E aí, de 0 a 6 meses antes, né? Validar todo o escopo, preparando recursos e garantindo a flexibilidade de execução, aquecendo os motores, né? Então, a gente vai realizar inspeções pré-interrupção para validar o escopo de trabalho,
garantir que todas as peças materiais de recurso estejam preparados, prontos, implementar um plano detalhado de execução de interrupções, garantindo flexibilidade para imprevistos. É basicamente isso, né? Não sou especialista em confiabilidade, tá? Se você tem mais experiência, mais expertise, quiser compartilhar alguma coisa conosco aí, nós já fizemos alguns encontros aqui só sobre isso. Se você tiver também alguma coisa para compartilhar, entre em contato com a gente, tá? O vídeo que eu preparei hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui os seus comentários, a sua avaliação, compartilhe um pouco aí da sua experiência nesse assunto. Não deixe de conhecer também nossos cursos, consultorias, nossos serviços na área de turbinas a vapor. Se houver uma oportunidade de trabalho que possa inserir a Turbivap, eu fico bastante agradecido. Eu agradeço pela sua participação, pela sua companhia e sua atenção até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!